Olá pessoal, sou eu novamente, professor Rafael, da Biologia Celular. Nós vamos falar então agora, nessa segunda parte, sobre algumas lâminas histológicas e eletromicrografias do sistema de endomembranas, né, do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, e também nós vamos falar alguma coisa de secreção também, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, a primeira lâmina que nós vamos ver é a lâmina de medula. E ela é um corte, né, de medula, né? E essa lâmina, ela foi corada por HE. A medula, pessoal, ela vai ter duas regiões, ela é dividida em duas regiões, né? A gente vai ter a substância branca aqui, tá? E a substância cinzenta, ela vai formar um H medular, tá vendo? É um H medular. Na substância cinzenta, né, nós vamos ver algumas células, nós vamos ver, né, corpos celulares dos neurônios, enquanto que na substância branca, ela é branca porque nós vamos ter o quê? As terminações nervosas e o axônio desses neurônios, né? Como elas são formadas, os axônios são formados, né, elas vão ter o revestimento pela bainha de mielina. Elas são compostos principalmente por substâncias lipídicas. Então, por essa razão, nos preparados histológicos, quando a gente faz todo, né, o processo, né, de lavagem, né, com álcool, passa no xilol, todo o processo, né, também de desidratação, essas substâncias elas são removidas. Então, isso gera, né, esses aspectos, né, esbranquiçados que a gente está vendo aqui da substância branca, em função do teor lipídico dela. Na substância cinzenta, aqui no H medular, nós vamos ter um canal central, que é um canal ependimário, tá? Ela vai ser revestida por células ependimárias. Muito bem, se a gente aumentar aqui na substância cinzenta, lá no H medular, olha que bonito, de novo, nós vamos ter o canal ependimário, né, revestido pelas células ependimárias, a substância branca, que ela vai ter, né, formada pelos axônios dos neurônios, né, por isso que nós vamos ter muito, né, esses espaços em branco, que são os espaços preenchidos por lipídios da bainha de mielina. E aqui na substância cinzenta, olha que bonito, nós vamos ter, né, os corpos celulares dos neurônios. Tá? Então, isso aqui são corpos celulares dos neurônios, ou também chamado de pericário. Se eu aumentar uma objetiva de 40 vezes, olha que bonito, nós vamos ter, olha lá, a substância branca, né? Nós vamos ter, né, toda, né, o núcleo, né, das células, né, de Schwann, né? A gente tem o núcleo da célula de Schwann que faz o revestimento da bainha de mielina. E aqui nós temos a substância cinzenta, formada então pelo corpus, né, corpos celulares dos neurônios, ou também chamado de pericário. E aí, se eu tenho um corpo celular de neurônio, eu vejo que ele vai ter um núcleo, né, um nucleolo, né, um ou dois nucleolos bem desenvolvido, e no citoplasma desse neurônio nós vamos ter o quê? Estruturas muito basófilas. Olha lá de novo o termo basofilia, acidofilia. Nós temos substâncias muito basófilas que vão formar o que eu chamo de corpúsculo de Nissl. O que é esse corpúsculo de Nissl? São acúmulos de RNA, são acúmulos de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso ele vai ter ribossomos associados e muitas vezes esses ribossomos vão estar realizando o processo, né, de tradução. Eles vão estar associados com RNAs mensageiros. Então nós vamos ter essa região, ela vai ser rica em ácidos nucleicos, tá? Tanto o RNA mensageiro quanto o RNA ribossômico, que são estruturas ácidas. Portanto, essas regiões no HE, elas vão se corar preferencialmente, elas vão se corar pela hematoxilina. Portanto, essas regiões elas são muito basófilas, perdão. São muito basófilas, tá? Elas vão ser muito basófilas. Então, essas regiões são regiões
de retículo endoplasmático rugoso. E por que esse neurônio tem que ter muito retículo endoplasmático rugoso? Porque os neurônios eles estão envolvidos na produção dos neurotransmissores, certo? Que são proteínas. Então, para, né, suprimir, para a produção desses neurotransmissores, ela vai ter que ter um sistema, né, de endomembranas bem desenvolvido, né, para a produção desses neurotransmissores. Então, nós vamos ter que ter o quê? Um retículo endoplasmático bem desenvolvido, nós vamos ter um sistema, né, um complexo de Golgi também muito bem desenvolvido para garantir a produção, né, contínua, né, e, né, bem proeminente dos neurotransmissores. Tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima lâmina, que é a lâmina de cerebelo. Na lâmina de cerebelo, essa coloração é uma coloração de prata. Tá? A prata ela tem a capacidade de reduzir algumas substâncias, algumas enzimas, tá? Principalmente enzimas, presentes no complexo de Golgi. Então, toda vez que tiver coloração de prata, nós vamos ver o quê? Estruturas do Golgi. Nós vamos ver o complexo do Golgi. Aqui é o cerebelo, tá? Nós vamos ter uma camada molecular, nós vamos ter uma camada granulosa, e entre essas duas camadas, né, nós vvamos ter as células de Purkinje, que são neurônios grandes, são praticamente é considerado o maior neurônio, né, que nós temos é a célula de Purkinje. E se eu aumentar agora para uma objetiva de 10 vezes, eu vou ter de novo essas estruturas que eu falei para vocês. Ó, a camada molecular, a camada granulosa, todas essas camadas vocês vão ver na histologia. E entre uma camada e outra, nós vamos ter as células de Purkinje. Tá? Então agora eu vou pegar uma célula de Purkinje e eu vou aumentar na objetiva de 40. E eu vou ver, olha só que bonito, nós vamos ter um corpo celular, um neurônio, tá? Dessa célula de Purkinje. Nós temos aqui um núcleo e todas essas regiões, né, onde a gente vai ter o depósito da prata, né, essas regiões, elas são as regiões do complexo de Golgi. Então a prata ela tem a capacidade de reduzir as enzimas do Golgi, né? Aquelas várias enzimas que nós falamos que tem no complexo de Golgi, ela tem a capacidade de reduzir essas enzimas e aí vai formar um depósito de prata ali onde aconteceu essa redução. E eu consigo visualizar através dessa coloração a região do complexo de Golgi. Né? Como a gente falou, os neurônios eles vão ter que ter um sistema de endomembranas muito bem desenvolvido, retículo endoplasmático rugoso, que a gente viu lá pelo corpúsculo de Nissl, e elas vão ter que também ter um complexo de Golgi bem desenvolvido para a produção dos neurotransmissores. Muito bem. Próxima lâmina é uma coloração também específica que usa prata, ela é chamada de Ayoama, mas a ideia é a mesma da anterior. Nós vamos ter a prata, ela vai reduzir as enzimas do Golgi. Aqui é um epidídimo, pessoal. Lembra que eu falei na aula anterior? O epidídimo é um túbulo, né? É um tubo contorcido, enovelado. Então aqui eu tenho um corte transversal, eu vou ver vários tubos, né? Várias secções desse tubo. E se eu aumentar nesse epitélio que faz o revestimento do ducto epididmário, eu vou ver o seguinte, eu vou ver então um epitélio, aqui eu posso até ter aquela noção de onde estão os estereocílios, mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que essa região onde nós vamos ter impregnação pela prata, né, essa região, que é uma região logo acima do núcleo, né, ou seja, uma região supranuclear, essa região é a região onde nós vamos ter o complexo de Golgi, que está muito bem desenvolvido. E por que ele tem que estar muito desenvolvido? Vocês se lembram que eu falei que no epidídimo existe uma troca das proteínas presentes na cabeça do espermatozoide. Quem faz essa troca, quem faz essas modificações, né, vão ser proteínas secretadas pelo epidídimo. Então, o epidídimo vai secretar proteínas. Para ele secretar essas proteínas, ele vai ter que ter um sistema de endomembranas também muito bem desenvolvido. Ele vai ter que ter retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido e complexo de Golgi bem desenvolvido. Então aqui a gente está mostrando o complexo de Golgi bem desenvolvido nas células, né, que fazem o revestimento do epidídimo. Revestimento, né, do epidídimo. Muito bem.
Mas será que eu consigo ver isso na microscopia de luz, corado com HE? Vamos ver lá. Essa imagem a gente já viu, né? É o epidídimo, de novo, é o túbulo contorcido. Se eu aumentar ali no epitélio que faz esse revestimento, olha só, lembra essa lâmina é conhecida de vocês. A gente tem as células que fazem parte desse epitélio, nós temos lá os espermatozoides no lúmen do ducto epididimário. Essas células são polarizadas, elas têm um núcleo basal. A parte apical, aqui nós vamos ter os estereocílios, né, que são especializações apicais. E olha só, se a gente pegar aqui, ó, essas regiões esbranquiçadas, por que elas estão esbranquiçadas? E elas estão supranucleares. Então, novamente, né, lipídios, como não tem carga, né, açúcares neutros, como não tem carga. Então, geralmente, né, lipídios, eles estão onde que a gente tem lipídios? A gente tem na membranas. Então, quando você tem uma estrutura muito formada por membranas, né, e uma estrutura muito bem desenvolvida, como é o caso aqui do complexo de Golgi, pela hematoxilina e eosina, ela não vai se corar, ela não vai interagir nem com a hematoxilina nem pela eosina. Então, o que ela vai ficar? Ela vai ficar esbranquiçada. Então, essas regiões supranucleares, elas são as regiões do complexo de Golgi. Geralmente, nessas células, se vocês observarem aqui, ó, vamos pegar essa célula aqui, ó. Aqui, então, essa região que não se cora é a região do complexo de Golgi, né? E logo, né, lateralmente ao núcleo, vocês estão vendo que o citoplasma dela está o quê? Está mais basófilo. Mais basófilo. Por que ela está mais basófilo? Porque ali nós vamos ter o quê? Um acúmulo, uma região bem desenvolvida de retículo endoplasmático rugoso. Que aí a gente vai ter ribossomos, RNA mensageiro, RNA ribossômico, que vão dar o quê? Um caráter ácido ali nessa região, que vai então se corar pela hematoxilina. Portanto, essa região é uma região muito basófila. Igual lá ao corpúsculo de Nícia. Então, olha que bonito. Então, o complexo, o sistema, o retículo endoplasmático, essas regiões de retículo endoplasmático, elas ficam lateralmente. E supranuclearmente, nós vamos ter o complexo de Golgi bem desenvolvido. De novo, com o mesmo raciocínio, aqui nós temos um pâncreas, tá? Eu estou mostrando, né? O pâncreas ele vai ser formado por uma parte exócrina, que são, né, os ácidos pancreáticos, e também nós vamos ter as ilhotas de Langerhans, que constituem o pâncreas endócrino. Aqui não está mostrando, não está muito bem definido, né? Mas são regiões circulares que vão formar ilhotas, né? Formam ilhas, né? Que estão ali localizadas entre os ácidos pancreáticos. Essa coloração é uma coloração de ioama, ou seja, tem a base da prata. A prata tem a capacidade de reduzir as enzimas do Golgi e ser depositado ali. Aqui, o pâncreas, lembrar que o pâncreas ele tem a função de produzir o suco pancreático, que são enzimas, tá? São enzimas digestivas, uma série de enzimas digestivas, que são proteínas. Portanto, para essa célula produzir essas enzimas, ela vai ter que ter o sistema de endomembranas bem desenvolvido. Retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. Aqui, se a gente aumentar uma região do pâncreas, né, exócrino, nós vamos ver então um ácino pancreático. O que é um ácino? O ácino é um conjuntinho de células que vai ter um formato esférico, tá? Isso vai formar o que? Um ácino. Geralmente, no interior desse ácino, nós vamos ter na verdade, o ácido é como se fosse um cachinho de uva, né? E ele vai ter várias células que formam esse cachinho de uva. Aí o que acontece, né? Se a gente observar essas regiões aqui próximas, né? Próximas do mais apicalmente, mais apicalmente, né? Apesar que ele não é uma célula polarizada, mas essas regiões que estão impregnadas pela prata são as regiões do complexo de Golgi. Tá? Muito bem. Como que eu vejo todas essas estruturas que a gente falou, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, na microscopia eletrônica de transmissão? Então, olha lá, essa aqui é uma célula do sangue,
que ela é uma célula produtora de anticorpos. Então, anticorpo, proteína, ele vai ter um sistema de endomembranas bem desenvolvido. Então, aqui a gente destaca o retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem essas estruturas, né, lineares, né, em cisternas, né, e aí nós vamos ter, associado a essas membranas, nós vamos ter esses pontos eletrondensos que são os ribossomos. Então, essas estruturas, então, em cisternas, tá? Não seria cisternas, pessoal, ela seria seria considerada como cisterna. Mas essas estruturas mais retas, né, vamos dizer, mais longitudinais, elas são o retículo endoplasmático. No caso, ele é considerado, né, o retículo endoplasmático rugoso, porque ele vai ter ribossomos aderidos, né, na parede dele. Tá? Então aqui também a gente consegue ver o núcleo e o envoltório nuclear. Tá bom? Aqui tem uma mitocôndria. Olha lá, isso aqui é uma outra imagem, uma outra eletromicrografia. E a gente vai ter o quê? Nós vamos ter algumas estruturas interessantes aqui. Então, ó, a primeira estrutura que a gente vê aqui, que toma quase metade da foto, é o núcleo. Né, ó. Então, aqui eu tenho um núcleo, tá? Aqui nós vamos ter um envoltório nuclear, que vai ter duas membranas, tá? Todo esse material eletrondenso aqui que vocês estão vendo é a heterocromatina misturado com eucromatina. E aí, olha só, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, né, formando tipo uma linha, associado com ribossomos, é o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Se vocês observarem desse retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter uma série de... Olha que bacana aqui, ó. Nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso e aqui nós temos o que? Olha só, uma vesícula brotando do retículo endoplasmático rugoso. Tá? E aí nós vamos ter o que? A formação de várias vesículas. Várias vesículas. E essas vesículas, pessoal, elas estão do lado dessa estrutura aqui, ó, gigantesca, que está dilatada, né? Essa sim, ela é formada também por cisternas, né, bem dilatadas, que é o que? O complexo de Golgi. Então nem sempre o complexo de Golgi vai ser aquelas membranas, né, todas empilhadas, né, bonitinhas, né? Então aqui a gente tem um complexo de Golgi bem com as cisternas bem dilatadas, tá? E porque essa célula deve estar, né, fazendo, né, deve ser uma célula secretora, portanto ela vai ter um complexo de Golgi bem desenvolvido, então pode ser aquelas células que a gente falou, né? Ó, nós falamos das células de Purkinje, dos neurônios lá do H medular, nós falamos também das células epiteliais, lá das células epiteliais do epidídimo e também do ácido pancreático, né? Pode ser qualquer uma dessas células. E aqui também vocês podem observar que existem o quê? Proteínas eletrondensas, ó. São essas regiões eletrondensas que são essas proteínas que fazem a parte da cobertura das vesículas. Tá? Aqui também aqui também ó, a gente tem outro complexo de Golgi, né? Notem que aqui, ó, de novo, saindo do Golgi ou chegando nele, nós vamos ter, né, um brotamento de vesícula que pode ser, na verdade pode ser duas coisas, né? Pode ser a vesícula estar brotando do Golgi ou ela pode estar sendo fusionada. Então a gente tem vesículas que estão fazendo esse transporte, né, entre os sistemas de endomembranas. Tá? E lembrar que essas vesículas, inicialmente elas vão ser revestidas. Tá? Muito bem. Aqui, pessoal, aqui é uma eletromicrografia da célula do pâncreas endócrino,
do pâncreas endócrino, que vai produzir a insulina. Como a insulina é um hormônio glicoproteico, ela vai também ter, né, essa célula produtora da insulina, ela também vai ter um sistema de endomembranas muito bem desenvolvido. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter, olha só, aqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês. Nós vamos ter a região, ó, toda essa região aqui, ó, lembra que é próxima do núcleo, acima do núcleo? Toda essa região que vocês estão vendo, todas essas cisternas dilatadas, são as cisternas do complexo de Golgi, bem dilatadas, tá? Toda essa região é o complexo de Golgi. E aí, aqui a gente não consegue ver muito bem o retículo endoplasmático rugoso. Tem alguns aqui, ó, espalhados, né, entre as mitocôndrias. E aí o mais interessante é que vocês conseguem ver essas vesículas com material eletrondenso. Essas vesículas com material eletrondenso são as vesículas contendo, então, o hormônio da insulina. Né? Aqui tem um pouquinho de retículo. Aqui, ó, eu tô vendo aqui, ó. Agora eu vi, perdão, gente. Lateralmente, ó, aqui tudo isso aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, ó. Então esse aspecto, né, também de cisterna, né, mas um pouco mais reto, né, vamos dizer, nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso. E por que ele é rugoso? Porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ribossomos aderidos a ele. Não é o liso, porque o liso ele é o quê? Ele é vesicular, ele vai ter um aspecto vesicular. Então, isso aqui é o retículo endoplasmático rugoso. E aqui nós vamos ter os quê? Os ribossomos aderidos a ele. E aqui nós vamos ter os grânulos de secreção. Os grânulos de secreção contendo, ou vesículas de secreção, contendo o hormônio da insulina. Então, essa célula, pelo fato de eu enxergar esses grânulos, é uma célula de secreção, né? É uma célula polarizada, tá? Ela tem todo, né, o núcleo localizado na parte basal, depois você vai ter o Golgi supranuclear, o retículo endoplasmático rugoso lateral e o grânulos de secreção, provavelmente, né, voltado para próximo do vaso sanguíneo. E é uma célula de secreção que regulada. Por que ela é regulada e não constitutiva? Constitutiva, ela não forma o grânulo, ela não acumula esse grânulo de secreção, porque ela vai estar constantemente produzindo e liberando. Agora, essa célula, quando tem uma secreção regulada, ela vai armazenar esses grânulos de secreção. Quando eu tenho um sinal específico, que vai ser captado por um receptor, esse sinal específico faz com que esses grânulos sofram exocitose. Né? E aí o hormônio vai ser liberado na corrente sanguínea. Aqui, né, notem que aqui, ó, é o limite de uma célula. Tá? Aqui a gente tem uma outra célula que provavelmente não é a célula produtora de insulina. Pode ser de um outro hormônio, né, que ali nós vamos ter no pâncreas endócrino, como o glucagon. Olha lá, aqui é o retículo endoplasmático liso. Essa aqui é uma célula, é um hepatócito, tá? Esse hepatócito, ele vai ter, né, uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, que toda essa estrutura vesicular aqui que vocês estão vendo é o retículo endoplasmático liso. Tá? Diferente do rugoso. O rugoso, como eu falei, ele apresenta na forma de cisternas, né? Cisternas, e ele vai ter o que? Ribossomos aderidos na parede dele. Aqui eu tenho um pedacinho do núcleo, e aí eu vou ter o que? Também as várias mitocôndrias que vão ser depois faladas em um momento oportuno. Tá? Aqui também é muito interessante a gente ver, né? Vocês conseguem ver que algumas mitocôndrias parece que elas estão sendo envolvidas por retículo endoplasmático rugoso. Isso acontece, né, muitas vezes quando a gente vai ter, né, um processo de autofagocitose, né? Muito bem. Bom, pessoal, para terminar, nós vamos falar um pouquinho da secreção celular, tá? A nossa primeira lâmina vai ser, de novo, a lâmina do intestino na coloração do PAS.
Então, vocês já viram essa lâmina. A gente tem, então, né, o intestino. Ele é formado, então, pelas vilosidades intestinais, né, internamente, que vão ficar voltadas para um lúmen, né, um lúmen do intestino. Nessa coloração de PAS, lembrando que nós vamos detectar polissacarídeos neutros. Aí na objetiva de 10 a gente consegue ver já as células caliciformes, o glicocálix, né? Se eu aumentar, eu vou ver então ó, aquilo lá que a gente já viu na primeira parte da aula. Nós temos então o glicocálix e a célula caliciforme. Agora a gente vai falar um pouquinho da célula caliciforme. É uma célula produtora de muco, então é uma célula, né, que como é uma célula secretora, ela vai ter o sistema de endomembranas bem desenvolvido. Ela vai ter o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi e os grânulos de secreção bem desenvolvidos. Então, se eu pegar essa célula e observá-la no microscópio eletrônico de transmissão, eu vou ver isso aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, essa célula central que vocês estão vendo é a célula caliciforme. Eu vou apontar aqui para vocês o limite dessa célula. Ó. Às vezes é difícil a gente enxergar, mas ó, essa linha escura, essa linha eletrondensa, é o limite da célula caliciforme. Aí, primeiramente, a gente vai ter que é uma célula polarizada, ou seja, ela vai ter o núcleo basal, ela vai ter um complexo de Golgi, ó, essa estrutura em U aqui que vocês estão vendo, bem desenvolvido. O retículo endoplasmático rugoso lateralmente com as cisternas dilatadas, também bem desenvolvido. E na parte apical, nós vamos ter vários grânulos de secreção contendo, né, o muco, os polissacarídeos neutros. Esses grânulos, em algum momento, eles vão sofrer exocitose e a substância, né, o muco, vai ser liberado. Então, essa é a célula caliciforme que nós vimos na lâmina do intestino, corada com PAS. Tá? Aqui nós também podemos observar, né, que esses grânulos eles vão tendo diferentes eletrodensidades, né? Isso é porque à medida que a proteína vai sendo empacotada, né? Ela vai ficando mais eletrondensa, tá? Ela vai ficando cada vez mais eletrondensa. E aí também em algum momento, né? Lembrando que essa célula vai ter uma secreção que regulada quando tiver um sinal específico, esses grânulos vão sofrer exocitose, tá bom? Voltando lá também, ó, para uma lâmina que nós já comentamos, né? A lâmina do pâncreas, só que agora ela está corada com HE. Aqui mostra muito bem a diferença do pâncreas endócrino do exócrino. Ó, aqui, ó, essa ilhota, essa estrutura circular aqui, né, esférica, é a ilhota de Langerhans. Enquanto que todo o restante do pâncreas, né, a maior parte dele vai ser o pâncreas exócrino, né, que ele é formado por ácinos pancreáticos, que ele vai ter aquela estrutura do ácino, que é aquela estrutura em forma de cacho de uva, tá? Em que as células vão estar conectadas a um ducto, né? E aí, a partir desse ducto, as células vão eliminar, por esse ducto, as células vão eliminar o suco pancreático. Então, é uma célula, se eu aumentar, né, para uma objetiva de 40 vezes, eu vou ver o ácino. Então, o ácino é essa estrutura aqui, ó, circular, né? Imaginem como se fosse um cacho de uva. Cada bolinha é um ácino. E ele vai ser formado, então, por essas células aqui, ó, do pâncreas exócrino. Elas vão ser uma célula polarizada também, tá? O núcleo basal. E notem que nós vamos ter o quê? Deixa eu ver se eu consigo entender. Não. Notem, se eu pegar aqui, ó, essa célula, ela vai ter um núcleo basal. O citoplasma ele vai ser muito basófilo. Por que ele vai ser muito basófilo? Porque ele vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. E esses grânulos que vocês estão vendo aqui, ó, todos acidófilos agora, acidófilos, eles são resultantes, eles são o quê? As proteínas do suco pancreático que são produzidas e são armazenadas, tá? Então vamos pegar uma outra região aqui, ó. Aqui eu tenho um outro ácino, ó. Eu tenho um núcleo basal, o nucleolo bem evidente.
Lateralmente, nós vamos ter essa região mais basófila, que é o retículo endoplasmático rugoso, ó, região de retículo endoplasmático rugoso. Aqui nós vamos ter, apicalmente, nós vamos ter os grânulos de secreção, né? Esses grânulos de secreção são chamados de grânulos de zimogênio, e eles vão ter essas enzimas do suco pancreático. E elas são muito, né, acidófilas, tá? Por isso que elas vão se corar mais intensamente com a eosina. Então é uma célula polarizada, secreção também regulada. Se eu ver essa célula na microscopia eletrônica, olha que legal. Ó. Aqui ó, eu tenho o limite do ácino, tá? Ó, o ácino, ele vai ser formado por células, várias células. E olhem que interessante. O citoplasma da célula, ó, aqui, né, todo esse citoplasma, ele é repleto de retículo endoplasmático rugoso, tá? Nós vamos ter provavelmente o complexo de Golgi. Lembra que a gente viu o complexo de Golgi localizado apicalmente, né? E todas essas vesículas que nós estamos enxergando, né, são as vesículas de secreção contendo, né, as enzimas do suco pancreático, os grãos, os grãos de zimogênio, tá? Então essa célula aqui, ó, é a célula do pâncreas exócrino, né, lá no ácino pancreático. Ela tem um núcleo basal, ela vai ter muito retículo endoplasmático rugoso, que está bem desenvolvido, Golgi também bem desenvolvido, e nós vamos ter, apicalmente, nós vamos ter as vesículas, né, contendo, então, esse suco pancreático, que é extremamente acidófilo. E notem que ele vai ficar muito elétron densa, porque ele vai compactando cada vez mais, ele vai colocando cada vez mais proteína, né? E compactando essas proteínas que vão, né, ter um aspecto mais elétron denso. Em algum momento, né, portanto ela tem secreção regulada, esses grânulos vão ser liberados ali no ducto coletor, né, que aí forma o cabinho do cachinho de uva, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, nós vencemos, né, essa parte, né, do sistema de endomembranas e a secreção celular. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, a gente fica à disposição, né, para as dúvidas de vocês. E até uma próxima. Um abraço, pessoal.